Olá, bom dia a todos, sejam bem-vindos ao segundo painel desse dia, né? Estamos iniciando este painel do Conecta BBC, que tem como apoiadores a Vivatech, BBChain, a Núclea, Pinheiros Neto Advogados e Tecban. É um prazer enorme estar aqui com vocês, né? E o tema deste nosso painel é Drex, expectativa de casos de usos e cenários transfronteiriços. Aqui comigo estão os colegas aqui já de trabalho aí, de algumas datas aí, de projetos passados. Sejam bem-vindos aí, André Carneiro, CEO da BBChain. Bom, André. Opa, obrigado. Seja bem-vindo, pessoal. Daqui a pouco vamos bater um papo bom aqui, conversar sobre Drex e cenário transfronteiriço. Aqui comigo também está o Fábio Lacerda, né? É o sócio da KPMG Consultoria. Tudo bom, Fábio? Tudo bom, Wallace? Obrigado pela oportunidade de estar aqui interagindo com toda essa audiência do Conecta BBC. Uma enorme satisfação estar podendo fazer parte mais uma vez e principalmente ladeado por pessoas tão brilhantes quanto você e o André. Obrigado. E vamos ter um bom debate, se Deus quiser. É isso aí, vamos fazer um bom debate aqui, vamos conversar bastante. Eu sou o Wallace, sou diretor de tecnologia do Banco BBC e também sou diretor técnico da BBC. E hoje vou mediar esse painel aqui junto com os meus colegas aqui, aí vamos debater bastante, tem assuntos bacanas aqui para a gente falar, né? Muita expectativa em relação a esse painel. É um painel aqui que vai trazer assuntos referente ao Drex, aqui expectativas de casos de uso, né? Estamos num momento aí bem propício para falar de casos de uso, né? E também, é óbvio, falar de cenários aqui transfronteiriços aqui desse processo, né? A ideia desse painel é traçar bastante a expectativa aí, como eu comentei, dos casos de uso, falar do dia a dia aí das pessoas, das instituições financeiras e também falar das empresas que interagem aí nesse processo do Drex. E aí também, obviamente, a gente vai entrar muito no assunto da questão da versão tokenizada, né? Então, é uma moeda digital. A gente vai discutir bastante aqui da agenda de democratização e acesso aqui aos ativos financeiros, né? Então, até para iniciar aqui esse bate-papo, eu vou fazer uma breve introdução aqui de como começou o processo de moeda, né, no Brasil. Se a gente retomar lá no passado, olhar lá para trás, aí na época do descobrimento ali, moeda era uma questão aí de troca, né? Troca de mercadoria, troca de objetos. E isso veio evoluindo lá ao longo do tempo, depois, no período colonial, e ali já era o réis, né? E aí veio do réis, veio uma questão ali de moeda já, né? A moeda de prata. Aquilo naquela ocasião era uma questão de inovação, então era uma questão já algo diferenciado, né? Uma moeda de prata que pudesse ter um valor e geraria ali uma economia, né, nesse processo. Pois bem, né, isso passou, a gente depois foi por um período ali, talvez um período militar ali, de 1964 a 1985, e aí transitou bastante ali a moeda, o Cruzeiro Novo com Cruzeiro, e aí aquele momento também que visava justamente ter uma estabilidade econômica, né? Segurar um pouco essa questão da inflação e aí ter uma moeda forte, né? Mais para frente, já o que a gente conhece aí como Plano Real, né? A partir de 93 e 94 aqui, veio já o Plano Real, trazendo aí uma moeda forte, algo bem robusto, né? Que a gente consegue também fazer um paralelismo aqui com o nosso dia a dia, né? É a moeda que é forte, a gente acaba utilizando hoje no nosso país. E aí começa a falar já agora da moeda digital, né? O real digital. Esse é um ponto muito bacana aí para a gente, porque a gente consegue fazer um paralelismo, né, com o real atual, o dinheiro em espécie, com o que a gente vai ter agora aí o real digital. Então, isso é algo que nos dias atuais, com a chegada do Pix também em 2020,
começa a ter ali uma ação forte de inovação. Na verdade, o Banco Central já vinha fazendo ali uma estrutura de modernização, né? Uma estrutura de inovação. O Brasil é um país onde, na verdade, assim, é um país que ele é bem evoluído em relação tecnológica, né? Principalmente no segmento financeiro, e com o Pix, ele trouxe aí uma coisa muito forte aí, não é uma questão de moeda, mas é um pagamento instantâneo, que aí agora você junta aí com essa questão do real digital, ele pode ser uma coisa bem interessante, né? Muitos dizem aí que pode ser o Pix inteligente. Então, até para debater um pouco esse assunto aí, tá aqui meus colegas aqui, aí eu queria, aproveitando o cenário, né? O Banco Central já colocou aí um momento piloto, onde a gente está fazendo testes aí junto às instituições. Nesse instante, tem 40 casos de uso submetidos aí para o Banco Central, para uma escolha. Vamos imaginar que aqui se escolha 10 casos de uso, né, para entrar aí no processo real do Drex, né? A gente queria entender aqui os cenários, o que será pela frente aí. E aí, para falar um pouco sobre isso, dar um pouco de visão do que é o Drex e também falar um pouco dos cenários, dos casos de usos aí que vem pela frente, eu convido aqui o Fábio. Fábio, se você puder falar um pouco, e aí depois a gente passa para o André também, para o André dar um contexto geral, falar um pouco sobre o Drex e os casos de usos que vem pela frente aí. Muito bom, obrigado, Wallace. Eu acho até que a gente pode fazer uma dobradinha, né, André? Eu falo do passado, um pouco do presente, você pega um pouco do presente e a gente discute junto o futuro. Porque eu acho assim, eu acho muito importante, em primeiríssimo lugar, a gente ter esse tipo de diálogo com os associados da BBC. Eu já fui do Banco Central, estou há 2 anos na KPMG, e eu tenho uma percepção que muitos associados da BBC talvez ainda não tenham compreendido com clareza o tamanho da proposta que o Banco Central faz com o Drex. O Drex ele não é simplesmente uma iniciativa do Banco Central, vamos lá, um voluntarismo do Banco Central. O Drex ele é muito mais a leitura que o Banco Central faz sobre a evolução desse processo de digitalização da economia e principalmente de eletronização dos meios de pagamento. O Banco Central faz essa leitura e diz: opa, a coisa está começando a caminhar por uma trilha que efetivamente pode não ser 100% aderente àquilo que eu já consigo entregar com o Pix. O Pix foi uma evolução absurda, maravilhosa no ambiente de meios de pagamento no Brasil. Mas o que o Banco Central percebe é que existe um outro movimento se formando, que é esse movimento da tokenização da economia, em que mais e mais, em busca da eficiência microeconômica, e quando você, Wallace, traz um pouco, resgata um pouco do histórico da moeda como meio de troca, né, meio de pagamento, a moeda é em si uma inovação tecnológica. Ela em si vem trazer maior eficiência nas transações, na liquidação financeira das transações econômicas. E quando a gente começa a discutir esse pano de fundo do Drex, que é o processo de tokenização da economia, a gente, em última análise, está discutindo exatamente isso, uma maior eficiência na forma de transacionar ativos e de liquidar financeiramente esses ativos. Quando a gente fala em tokenização, a gente está falando de um movimento que já vem de alguns, ou a depender do critério, de muitos anos, em que mais e mais ativos financeiros, ativos de pagamento, se você for pensar bem o que é o Bitcoin é um token de pagamento, quer dizer, ele é uma iniciativa de tokenizar o dinheiro em espécie, em última análise é isso que o Bitcoin faz. Então, você tokeniza ativos financeiros, você tokeniza meios de pagamento, você tokeniza títulos de propriedade, você tokeniza commodities, as coisas vêm sendo tokenizadas. E nesse processo de tokenização, o que significa isso? Significa
criar uma representação digital de algo que nasceu no mundo real ou que nasceu no mundo digital, e essa representação digital, esse token, ele é mais facilmente negociado, ele tem a vantagem de ser fracionado, ele pode democratizar o acesso a investimentos neste ou naquele tipo de ativo. Então, a tokenização ela passa por essa representação digital de algo que pode ter nascido no mundo real ou pode ter nascido já no mundo digital, como um token, e a partir do momento em que eu faço essa representação digital, a transferência desse token, aí eu não vou entrar, Wallace, porque você é o cara de tecnologia, eu sou economista por formação, né? Mas a tecnologia por trás disso, você e o André dominam isso melhor do que eu, ela permite essa transferência de propriedade, essa transferência de direitos e obrigações a partir do token. E aí, qual é a sacada do Banco Central? O Banco Central diz o seguinte: puxa, isso está acontecendo no Brasil e no mundo. Só que acontece o seguinte: quando as pessoas negociam esses tokens, elas precisam liquidar financeiramente esses tokens. Hoje, como elas têm feito essa liquidação financeira? Elas usam tokens de pagamento, ou se você puder chamar assim, moedas de emissão privada. E quando eu falo moedas de emissão privada, pode ser emissão por um banco, por um consórcio de bancos, por uma rede distribuída. Eu tenho uma emissão não estatal de moeda, que são os bitcoins, as coins da vida, as stablecoins, e principalmente as stablecoins, que são criptomoedas lastreadas em moedas fortes, elas são usadas como o meio de pagamento para a liquidação financeira dessas transações. O que o Banco Central faz? Quando ele propõe o Drex, ele diz o seguinte: gente, opa, pera lá. Isso tudo é muito bom, mas isso tudo tem riscos. Porque, queira ou não queira, quando você fala da moeda de emissão estatal, e aqui a gente usa o conceito da moeda fiduciária, ou seja, que depende da confiança. Por que a gente usa o real? Por que a gente faz poupança em real? Porque a gente acredita que existe todo um aparato institucional do Estado brasileiro, principalmente materializado no Banco Central do Brasil, que vai garantir o poder de compra daquela moeda, a segurança da liquidação financeira feita com aquela moeda. É um ambiente legal e institucional que me dá suporte, né, que me dá garantia, me dá segurança de que aquilo ali vai correr bem. Então o Banco Central diz o seguinte: cara, você está fazendo tudo isso com as stablecoins lastreadas em dólar, vamos imaginar. Mas, bicho, isso tem riscos. Então vamos fazer o seguinte: traz para mim, e o primeiro discurso do Drex é esse. O que eu acho mais legal na trajetória do Banco Central com o Drex, ele dizia o seguinte: eu não vou impor coisíssima nenhuma neste primeiro momento. Eu quero ouvir a sociedade, eu quero que vocês do sistema financeiro, vocês da sociedade brasileira, me tragam os casos de uso para confirmar que efetivamente essa minha solução de emitir uma espécie, e aqui com muitas aspas, tá? Uma espécie de criptomoeda emitida pelo Estado, vamos imaginar o Drex assim, vamos fazer só uma analogia, né, de que o Drex é uma espécie de criptomoeda emitida pelo Estado. Eu vou usar a minha moeda fiduciária. E quando eu coloquei as aspas e falei espécie, é exatamente porque o Drex, na essência, não é uma criptomoeda. O Drex, na essência, é uma nova forma de usar o real brasileiro, a moeda brasileira estabelecida lá na Lei 9.069 de 95. Tá? O Drex nada mais é do que o real, a mesma nota de 20, de 100 que você tem numa carteira, ou o mesmo depósito bancário que você tem, aquilo ali é real, é moeda. O Drex também é moeda. O Drex não é um bicho novo. É o mesmo real que a gente conhece desde 1994, né, até agora, só que sob um formato diferente. Então, o que o Banco Central faz é isso: ele diz, me tragam os casos de uso, para realmente verificar como eu devo entregar essa solução de liquidação financeira que é o Drex para viabilizar a tua situação. E eu estou falando demais, desculpa, Wallace, como sempre, eu falo demais. Mas, André, já te passo. Um último ponto que eu acho importantíssimo, até para dialogar com o associado da BBC. Gente,
Quando o Drex efetivamente estiver em funcionamento, os associados da BBC terão duas opções sobre a mesa. A primeira delas é embarcar no Drex e efetivamente usar o Drex no seu dia a dia. A segunda é embarcar no Drex e efetivamente usar o Drex no seu dia a dia. É tão simples quanto isso. Não tem opção. E para explicar por que não tem opção, eu vou dar mais alguns passos atrás e falar de novo de passado, é coisa de quem está ficando velho, tá, Wallace? Quem está ficando velho tem mais passado do que futuro, aí fala mais do passado do que do futuro. Mas isso é detalhe. Quando isso tudo começou, quando o Drex ainda não se chamava Drex, o Banco Central fazia uma distinção que eu achava muito curiosa. Ele dizia: existirá o real digital e o real tokenizado. E o que é o real digital e o real tokenizado? O real digital é aquele Drex emitido pelo Banco Central que vai ser negociado nessa DLT, nessa tecnologia de registro distribuído permissionada, nessa blockchain do Banco Central, vamos chamar assim. Permissionada, ela não é aberta, não é? Então, aqui é o real digital. É a moeda emitida pelo Banco Central e circula entre os bancos, entre as instituições que têm conta de reserva, conta de pagamento. E o que é o real tokenizado? O Banco Central diz o seguinte, gente, eu não vou emitir real para as pessoas colocarem em wallets no Banco Central. O real que eu coloco na wallet das pessoas já é a cédula, né? Porque não esqueçamos que wallet é carteira. Então, a cédula que você coloca na carteira já é o real que o Banco Central coloca na sua wallet. O Banco Central não vai permitir que o cidadão brasileiro, o CPF, tenha reais digitais na sua wallet. Mas o que ele vai fazer? Ele vai dizer, gente, mas não esqueçam que o real que você tem na carteira, a nota de R$ 20, ela vale exatamente a mesma coisa que o real que você tem depositado no banco ou numa conta de pagamento. Então é a mesma coisa, gente. É o mesmo real. Então vamos fazer assim: o real digital vai ser esse que roda com os bancos, e o real tokenizado, que é o Drex, que será a tokenização de depósitos ou de contas de pagamento, será outra coisa. Ele será quase como uma stablecoin, né? Porque fundamentalmente ele vai ser a tokenização de depósitos que está lastreada em Drex, o real digital, que está lá no Banco Central. Vejam que isso, e é por isso que eu falo que o associado da BBC não tem escolha, tá? Porque a lógica disso é: o cidadão precisa se apropriar do benefício dessa tecnologia. E qual é o grande benefício? Essa tecnologia vai trazer a programabilidade do dinheiro e a possibilidade de liquidação atômica. Vou nem falar dos 40 casos de uso agora, eu vou voltar para o Lift Challenge de novo para falar de passado, porque eu estou focado no passado agora. Um dos projetos do Lift Challenge, tokenização da propriedade de automóveis ou de imóveis e a liquidação atômica nessa transação. Quem já vendeu o carro sabe que é você ficar no cartório, você só assina aquele bendito daquele documento quando vem o comprovante do pagamento e tal, tudo na frente do cara do cartório. Esquece isso. É liquidação atômica. Se eu tokenizei o título de propriedade, eu tenho o dinheiro tokenizado, esse dinheiro tokenizado ele é programável, de modo que a transferência do dinheiro ela está condicionada ao cumprimento de uma condição, isso é o conceito do smart contract, que trata da liquidação atômica da transação, quer dizer, é imediato, é delivery versus payment, literalmente, na veia, tá certo? Então, essa é a lógica. O cidadão só vai ver valor no Drex quando isso fizer diferença na sua vida. E à medida que ele for vendo a diferença na sua vida, ele vai demandar a tokenização, pelo menos do depósito. E aí eu estou falando só do depósito. Depois a gente vai discutir pagamento transfronteiriço, a gente vai discutir a tokenização de garantias em operações de crédito. A gente tem muitas, ou a própria tokenização dos títulos de dívida, emitir CDBs ou outros títulos de dívida já no ambiente blockchain, enfim. Tem mais coisa para falar, mas aí eu vou parar, calar minha boca e entregar a palavra para o meu amigo André Carneiro. Por favor, André. Fala, André, o que pode acontecer aí disso tudo aí que o Fábio deu a palhinha aí para a gente? Ele deu uma palha e tanta aí. Assim, acho que uma coisa para a gente pensar junto, né? O Drex, ele é uma moeda, ele é um ecossistema e ele é uma plataforma, né? Então, quando a gente pensa em Drex, né, quando o Bacen entra no mérito do Drex, ele tem um aspecto muito bem explorado aqui pelo Fábio, né, que é a questão da moeda,
a questão da tokenização do depósito, né, em última instância, mas ele também é a plataforma, ou seja, ele fisicamente existe, né? Então existe um arcabouço tecnológico sendo entregue pelo Banco Central para o ecossistema, né? A gente tem uma percepção muito clara que haverá um desdobramento tecnológico de impacto inicial, primeiro nas instituições. Então isso é importante para o associado pensar, né? Quem que é o primeiro impactado pelo Drex, né? Talvez o primeiro impactado pelo Drex não seja nem o seu cliente final, mas você, né? Como associado, como instituição, porque você vai começar a olhar e falar assim, poxa, como é que eu faço hoje? Estou dando um exercício aqui, né? De futurologia. Hoje, por exemplo, eu faço uma liquidação em D+2, porque eu tenho questões ligadas à conciliação, reconciliação, ou faço liquidações por netting, que é um exemplo clássico que o mercado está aí há décadas acostumado com isso. Você já parou para pensar como é que seria a sua tesouraria, ou como que você trabalharia com liquidações atômicas? Ou seja, não tem conciliação e reconciliação, então, talvez a maneira como você vai gerenciar o seu caixa, né, saindo da teoria, né, para a prática, eventualmente até a maneira como você vai gerenciar o caixa muda, porque você não tem agora mais 2 dias para fazer net, para ver o que foi e o que não foi. A transação ou foi ou não foi, ela pode ser atômica, toda transação é atômica, né? A depender do negócio, ela já vai acontecer ali. A troca e a liberação de propriedade de um título também é atômica, que é o que o Fábio trouxe muito bem, que é o DVP, né? Que é o Delivery versus Payments, que é o nome chique para a gente falar, poxa, à medida que eu entrego um valor financeiro, eu posso ter um título, né? E vice-versa, né? Exemplo, eu estou resgatando um título, eu sei o que significa isso, eu estou devolvendo o título contra a parte emissora e, eventualmente, eu estou recebendo moeda. Então, todo esse processo, ele tende a ser atômico, né? E quando a gente diz atômico, que é uma expressão que a gente usa aqui, é instantâneo, pessoal. É tão simples quanto, imagina que você está falando por uma liquidação de títulos, uma compra e venda de títulos, quem está diretamente ligado no piloto, né? Já viu lá os DVPs, né? Ou seja, uma parte lança a compra e o que está querendo, a outra parte lança a venda, deu match ali nas transações de um lado e do outro, a transação já sai o valor da sua conta, que já foi travado, né? E o título já é transferido. Então, tecnicamente, a gente está fazendo aqui um salto evolucionário em termos de mercado, tá? Tem algumas dúvidas que às vezes surgem que a gente tem que pensar aqui, né? Primeiro mas eu vou usar ele para pagar o quê? O propósito em si, para pagamentos instantâneos, o Pix está muito bem, obrigado, e atende muito bem. Então, ele está atendendo, a gente ainda tem algumas discussões que está se vendo de Drex, off ou não, a gente vai discutir um pouco mais sobre isso. O Pix atende muito bem a parte de pagamentos. Do aspecto de um associado, quando a gente pensa no Drex em si, a gente sempre fala sobre programabilidade, né? A história da programabilidade é um negócio que, eventualmente, tecnologicamente, parece algo extremamente complexo, o que não é, e que a gente pode simplesmente traduzir para suas regras de negócio. A gente tem falado com alguns clientes, por exemplo, num determinado caso justo que a gente estava trabalhando, e uma coisa super simples para entender programabilidade imagina que você emitiu lá um título de dívida, vamos chamar aí próximo aos recebíveis, né? E que ele tem lá 30 dias para ser liquidado. Então, toda essa dinâmica dele ser emitido, né, passou para alguém, ok, tem um direito e eu tenho 30 dias para liquidar, esse prazo já poderia estar direto no título. Então, a partir de 30 dias ele está maduro, eu posso liquidar. Pensa o quanto isso reduziria de back-office, quanto isso reduz de impacto, quanto você tem, tira problema de liquidação, tira problema de compensação, eventualmente, se você, o Fábio trouxe bem, né, você pode estar negociando ou trabalhando, fazendo DVPs de um lado para o outro, você pode estar discutindo, por exemplo, no futuro, antecipação ou até mercados secundários. Então, assim, existe uma série de desejos que hoje não são tão viáveis, todos são viáveis tecnologicamente, mas o custo talvez seja muito alto, mas que com a entrada da tecnologia, que é o ponto que eu estou tentando puxar aqui para a gente no Drex,
a distância entre a teoria, por exemplo, gente, vamos pensar aqui em mobilidade de um título, não é? Eu tenho um CDB em um local e quero levar ele para outro. Exemplo, porque está na minha carteira. Eu quero, eventualmente, dar um título em garantia para um local ou para o outro, dar um título que eu tenho em outro canto em garantia. Então, isso hoje, tecnicamente, é viável, tecnologicamente, mas o custo de fazer isso, de integrar todo o sistema, pode ser muito alto. Ao contrário, que nesse tipo de tecnologia, por isso que eu falo que o Drex ele entra como uma moeda, ele tem uma parte que é a plataforma e tem uma questão de ecossistema envolvido ali, isso reduz muito a barreira, a fricção, né? O mercado financeiro ele tem a tendência, no Brasil especificamente, né? No tempo a gente vem reduzindo sempre a fricção entre os atores. Tá? A entrada do Drex tem esse impacto muito positivo. Então, a gente olha para o cenário de tokenização que já está acontecendo e para o aspecto tecnológico que a gente vai poder estar implementando na entrada do Drex. O último ponto, Wallace, já devolvo aí para a gente pensar, a gente tem que tomar muito cuidado também, as instituições, com o efeito PIX, né? Eu gosto de citar ele e pegar um pouco do que o Fábio falou do passado, né? Então, em alguns cenários de PIX, a gente deixou a coisa acontecer muito, né? Então, você teve IFs que demoraram muito a entrar e perderam ali um pouco da janela ou tiveram uma certa onerosidade. Com a BBC, por exemplo, a BBC criou um consórcio, trouxe os associados, então os associados podem entrar direto no consórcio da BBC, ou seja, você não vai ter que esperar até o final para entender como é que o negócio funciona, você já consegue entrar no consórcio hoje. Não sei se está aberto, mas em geral a BBC tem aberto para os associados. O associado tem essa possibilidade, né, de não passar por esse efeito rebate, né? Não sei se é um exercício, né? Esperar a coisa acontecer para em si eu ser impactado, eventualmente negativamente, e depois eu começar a olhar para a tecnologia. Esse é um fator. E um segundo que o Wallace trouxe também no começo da conversa dele pensa o seguinte, né? Na faixa de 40 casos foram submetidos. Se a gente estiver falando sobre 10 casos serem aprovados, que seria um número interessante, eu espero que seja até maior, Wallace, eu torço pelo mercado aqui. Imagina o qual desses 10 ou N cases que podem ser aprovados vai impactar seu negócio. Então, para quem ainda está com uma ideia de Drex 2025, Drex 2026, um momento de reflexão, porque a depender dos casos aprovados, o caso de títulos públicos já está dado, né, que é o que o Bacen está pilotando junto com o mercado em si, mas a depender dos casos aprovados, o seu impacto não é futuro, né? O seu impacto a partir do momento que o caso foi impactado, você já pode ter, foi aprovado, você pode ter diretamente impacto nos seus negócios. Pode ser uma linha de receita que você tem, pode ser uma nova oportunidade de produto. Então, você pode ter impactos positivos ou, eventualmente, não tão confortáveis. E aí você vai ter que se posicionar. Então, é importante entender o conceito de tokenização da economia, é importante entender o Drex, é por isso que a gente está aqui. E a BBC traz esse approach para os associados. Fala mais. Legal. Não, vamos, só para alinhar aqui também, pessoal, tem muita gente acessando aqui, né, o nosso painel, legal, isso bem bacana, aí tá vindo várias perguntas, tá? Só para deixar claro, ao final aqui a gente tem 15 minutos onde os especialistas aqui, o André e o Fábio, vai responder aqui as perguntas, tá bom? Então, eu continuo aqui no processo que a gente está. Aí agora eu entro naquela questão lá da internacionalização, né, do Drex aí, a pergunta para o Fábio aqui, né? Fábio, olhando aí um pouco de tudo isso que a gente está falando do Drex e tudo mais, aí, o que que você consegue enxergar nesses modelos transfronteiriços aí? O que que você consegue ver que o Drex pode apoiar e pode mudar esse segmento, né? Essa questão da internacionalização, né, do dinheiro aí. O que que você pode nos dizer sobre isso? Tá. Então eu vou de novo, eu acho que eu vou ficar conhecido aqui como especialista em história, tá? Professor de história e não de Drex, mas eu vou
Também voltar alguns anos atrás, lá para os idos de 2019, quando o Facebook, liderando aquele consórcio de 27 empresas, divulgou a sua estratégia para uma criptomoeda global, né, de emissão privada, emitida por um consórcio de empresas, o consórcio Libra, que seria uma stablecoin lastreada em reservas com títulos e moedas de países de primeira linha. Aquilo foi uma bomba atômica que caiu no colo dos banqueiros centrais pelo mundo afora, da comunidade internacional de bancos centrais e de reguladores. E ali, em primeiríssimo lugar, se teve uma preocupação, claro, as preocupações de sempre relacionadas a criptomoedas, com lavagem de dinheiro, evasão fiscal, etc., mas também uma preocupação muito grande com o conceito da soberania monetária, né? Porque havia um risco claríssimo de se eu tivesse, por exemplo, uma criptomoeda do Facebook atrelada ao dólar, à libra, ao euro, ao iene, né? Portanto, absolutamente estável e forte. Muitos países de economias menos robustas teriam uma substituição monetária. As pessoas abandonariam as moedas dos seus países em que eles não confiam e migrariam para essa stablecoin global. Isso assustou o mundo de bancos centrais e muito se começou a fazer desde 2019, seja no estímulo a que os diferentes países estudassem o conceito da moeda digital, chamada em inglês de CBDC, Central Bank Digital Currency, mas também a partir do chamado Banco Central dos Bancos Centrais, né, que é o Banco de Compensações Internacionais, o BIS, que funciona lá na Suíça, começaram a desenvolver ou a implementar alguns hubs de tecnologia, né, que fundamentalmente são um ambiente em que eles trazem especialistas de tecnologia e de bancos centrais do mundo todo para pensar juntos em soluções e construir juntos soluções. Então, esses hubs do BIS, eles têm trabalhado muito intensamente em diferentes projetos, e aí eu recomendo quem tiver interesse para acessar o site do BIS, é www.bis.org. Lá vocês vão ter alguns projetos interessantes para acompanhar, para conhecer, e esses projetos, principalmente, eles têm essa intenção de criar soluções criativas, factíveis, execuíveis, para assegurar uma liquidação na troca de moedas que seja segura, que seja rápida e que traga para o mundo das moedas fiduciárias a mesma vantagem tecnológica que hoje você tem com as criptomoedas. Então, hoje você não tem a burocracia ou a demora se você quiser converter seus bitcoins em qualquer outra criptomoeda, não é? Seja stablecoin, seja uma outra coin. Você não tem burocracia, você não tem problema, você não perde tempo. Então, a ideia desses projetos, dessas iniciativas, é criar essa rede internacional, né, essas soluções tecnológicas no nível global que facilitem essas trocas de moedas de CBDCs, né, de moedas digitais de bancos centrais. O nosso Banco Central do Brasil, quando ele fala dos modelos, ou das ideias, né, dos casos de uso da transferência internacional, das liquidações transfronteiriças, ele tem assumido uma postura um pouco mais cautelosa. Ele sabe que tudo está acontecendo, teve banco que levou já lá no Lift Challenge, né, uma ideia de usar o Drex nas transferências, nas liquidações financeiras transfronteiriças, mas o Banco Central está mais cuidadoso, exatamente por conta disso. Gente, eu não vou me antecipar aqui, porque muita coisa está sendo discutida, muita coisa está sendo construída, e aí vem de novo uma brincadeira que eu faço sempre, né? Eu digo que o Banco Central do Brasil é injustamente acusado de ser inovador, né? Porque eu vejo o Banco Central em todos esses movimentos de open banking, de pagamentos instantâneos, ter a postura inteligentíssima de observar o que dá certo em outros países, tropicalizar de uma forma fantástica e importar a inovação para o Brasil, entende? Então, eu acho que o Banco Central do Brasil está com esse cuidado. Então, deixa eu ver como é que a coisa evolui lá fora.
né? E É. até porque um pouco do que o André estava comentando, o Pix já está tão bem sucedido que o próprio Pix está sendo um pagamento transfronteiriço. Então, deixa eu ver, está começando, né? A sua penetração na região para ser também um rail de pagamentos transfronteiriços. Então, vamos devagar com o andor, vamos ver as coisas acontecendo e a gente vai um pouco naquela lógica do Lúcio Alves, né? Um dos engenheiros lá, dos arquitetos Lúcio Alves era, né? Lúcio Alves, né? Era o Oscar Niemeyer e o Lúcio Alves. Que é a lógica da trilha, né? A esplanada dos ministérios ela é muito larga, né? E as pessoas dizem, puxa, mas você não colocou passagens, né, de um lado da esplanada para outro. Eles não tem problema, é a lógica da trilha. Deixa as pessoas trilharem os seus caminhos, elas vão machucar o gramado, vão criar aquela trilhazinha no gramado, depois eu vou lá e pavimento com cimento, né? Então essa é a lógica que o Banco Central está, me parece, né, pelo que eu enxergo de longe, de fora, me parece que essa é a lógica que ele está adotando para viabilizar os pagamentos transfronteiriços. E é um negócio bom, né, Fábio? Ele, na verdade, ele divide com a população, com os parceiros aí, as instituições financeiras e tudo mais, aí compartilha, faz uma cocriação e aí vai É, lá, testa, né, todo o grupo e aí lança mercado. parte Isso dessa é minha brincadeira de que o Banco Central é injustamente acusado de ser inovador é porque, na minha visão de mundo, e muitos colegas do Banco Central não concordam comigo, é óbvio, na minha visão de mundo, não é papel do Estado ser o inovador. O papel do Estado é criar a infraestrutura e as condições para que a inovação aconteça e gere benefícios para a sociedade de forma segura, de forma eficiente. Esse é o papel do Estado, é cuidar de infraestrutura, criar de infraestrutura jurídica, tecnológica, de supervisão, não é ele em si inovar. Então, quem tem que inovar é esse pessoal que está assistindo esse evento do Conecta BBC, entende? Não o Banco Central. E André, o que que Então, você acha disso? É viável? Vamos fazer tudo isso mesmo? na prática, assim, acho que o Fábio trouxe muito bem, né? A gente talvez está olhando para esse cenário de pagamentos transfronteiriços, né? Para quem não está no dia a dia, a gente está olhando para o futuro. Na verdade, a gente já está falando de algo do passado, né? Então, se você pegar 2, 3 anos atrás, a gente já tem aqui no Brasil, por exemplo, empresas de crédito, tá? Isso é um cenário clássico, empresas de crédito. Esse case é bastante interessante, que é uma empresa de crédito que deu lá uma linha de crédito, como qualquer banco, como qualquer IF poderia fazer, uma determinada linha de crédito para um grupo de empresas ligadas à saúde e beleza. O usuário, no final disso, sequer percebeu, mas como que aconteceu essa transação? Essa transação foi uma debênture específica emitida aqui no Brasil, que foi lastreada numa captação externa, que aconteceu a liquidação via moeda eletrônica com uma stablecoin privada, tá? E esse processo todo aconteceu literalmente em 5 minutos, tá? Então a gente está falando de outro patamar. A gente está falando entre está aprovado, o dinheiro está liberado em outro local, o pagamento tem que acontecer, a transação, o câmbio. Então todo esse caminho ele foi feito dentro do arcabouço legal, né, com os devidos guardrails, e também tecnológicos, usando stablecoins de mercado, mas o dinheiro no final do dia impactou o empresário, uma empresa de pequeno e médio porte ali que está trabalhando na sua área de saúde e beleza. Então a gente não está falando de um negócio do futuro, tá? A gente está muito mais discutindo o tamanho disso no nome que o pessoal costuma usar, né, o mainstream, né, no fluxo principal. Quando que isso vai tornar algo tão comum que eu deixo de perceber como inovação? Porque isso é o normal, né? A gente olha para uma coisa como inovadora até que ela se torna comum e a gente deixa de perceber como inovação. Ninguém mais está parando para pensar agora que a luz elétrica que está chegando na sua casa é inovação, né? Mas ela se tornou commodity no cenário. Então a gente está olhando para esse cenário. Pagamentos transfronteiriços, eu acho que faz sentido, até por um ponto de soberania, né? Você precisa regular, né? Você não tem nenhum controle aí sobre o que tá entrando, evasão de divisas, lavagem, coisas do tipo. Então tem toda uma regulação de VASPs que está para acontecer. Foi pauta de um outro de um outro evento aqui da BBC. Quem tiver a chance de dar uma olhada lá, que é sobre regulação das VASPs. Então a gente tem todo esse cenário acontecendo, e quando o Bacen se posiciona com o Drex
e você vê uma interlocução muito forte com o BIS e também com outros players globais, isso é uma coisa interessante, né? A gente importa inovação, porque ela é nova onde tiver que acontecer. Quase tudo que a gente vê, que a gente está fazendo já aconteceu em algum local. Raramente a inovação ela é pura e é zero, né? Mas a gente está sempre trazendo ela porque ela é inovadora para a gente aqui no mercado. Então a gente olha para o cenário de pagamento transfronteiriço como natural, à medida que a gente resolva os casos locais. Tá? Eu preciso esperar resolver todos os casos locais para fazer os transfronteiriços? Claro que não. Tá? Se você eventualmente quiser fazer um pagamento transfronteiriço, por exemplo, com outro país que tem uma CBDC que seja um grande parceiro de comércio exterior teu, isso é natural. Né? Você reduz o fluxo ali, reduz o atrito de capital entre os dois lados, garante a regulação e você tem um reconhecimento das moedas fortes e cada país tem a sua política monetária e garante todo esse processo de estabelecer as regras sobre a sua moeda, ainda que interconectado com outros. Tecnologicamente já está provado, tecnologicamente já funciona, pessoal. Então é como que a gente desce isso nos próximos anos como algo natural, né? E como que isso vai impactar o dia a dia das empresas. Hoje, por exemplo, de novo, né, vale a mesma pergunta, né? Hoje você, com muita sorte, manda um câmbio em D mais um, né? Eu não sei quantas das empresas estão realmente prontas para esse caso que eu falei aqui, né? Não é D mais um, é D mais 5 minutos, né? Então, a gente está falando de uma transação de câmbio que demorou 5 minutos, de ponta a ponta, tá? Com todo o arcabouço que tinha envolvido. Isso impacta a forma como a gente pensa o negócio financeiro. Se me permite um É, comentário, e Wallace, na aí, verdade, dois comentários. O primeiro é uma correção, porque eu chamei Lúcio Costa de Lúcio Alves. Eu confundi o arquiteto com o cantor. Obrigado, Adriana, e todos aqueles que me crucificaram. Pelo menos vocês vão lembrar desse painel do Conecta pela imbecilidade de confundir Lúcio Alves com Lúcio Costa, mas tudo bem. Mas o segundo aspecto, eu só queria corroborar esse ponto que o André está comentando. De fato, pagamento transfronteiriço é um caso de uso ultra bem sucedido das criptomoedas de emissão privada. E eu não estou falando só das distribuídas, assim, do Bitcoin, né, e de outras. Você vai para o Finality, por exemplo. O Finality nasce de um consórcio de 14 bancos globais, exatamente criando uma stablecoin própria daquele consórcio de bancos, fundamentalmente para viabilizar transferências internacionais de reservas, né, e facilitar e agilizar o processo de troca de reservas transfronteiriço, pagamento transfronteiriço. Então, isso não é coisa nova. A novidade aqui é fazer tudo isso que já se faz com a moeda fiduciária digital, a moeda de Banco Central. é, até indo nessa linha aí, Fábio e André, né? Aí eu coloco para quem quiser responder aí a questão de desafio, né? A gente sabe que o brasileiro é extremamente adepto a tecnologias, a novidades, a coisas novas. E aí, só que a gente sabe que vai ter uma certa dificuldade, né? Vai ter várias dificuldades, na verdade, até isso, até essa tecnologia chegar ao consumidor final, né? Obviamente, a gente já está falando de coisa rápida aí, 2025 já ter o Drex aí no ar, né? É uma coisa bem disruptiva, né? Mas assim, na ideia de vocês, na visão de vocês, o que é o principal desafio aí? O que pode ser o impacto disso tudo aí? Quem quiser Posso, responder aí, fica. deixa eu pegar aqui um gancho, né? Eu acho que um dos desafios que o mercado financeiro faz bem, e aceita muito bem, primeiro a gente precisa transformar isso em algo simples, tá? Então a gente está falando de tecnologia, está falando de Drex, a sopa de letrinhas que vai para a esquerda, que vai para a direita. Então eu sempre gosto da seguinte tese, né? Você não precisa ter a menor noção de como o Pix funciona por debaixo dos panos para simplesmente fazer um Pix. E esta é a forma que a gente acredita, inclusive, para os cenários de Drex. A gente tem um caso de uso bastante curioso. Aí o Alex está ilustrando que para ser mais simples do que eventualmente a gente coloca, né? A gente teve um grupo de edutechs que fez lá uma tokenização de pagamentos para escolas e, né, todo mundo eventualmente tem filho, o filho tem que ir lá e
gastar na cantina, você garantir que seu filho só gastou dinheiro na cantina. Então, esse é um cenário de pagamento ali no ecossistema fechado. Isso foi feito e a percepção é simplesmente de um QR Code para a esquerda e para a direita. Então, literalmente, você impactou toda a cadeia de pagamento envolvido naquele ecossistema de um grupo escolar, que é uma edutech, né? Então, pega um grupo grande, e perceba, para a criança, Wallace, ela não pensou sobre Drex. Ela simplesmente agora sabe que ela tem lá, ou na pulseira, ou no celular dela, né, uma wallet, e que o pai eventualmente coloca um valor de crédito que ela pode ir na cantina e pagar na cantina. Para os menores ali, de uma forma diferente, né, que é um wearable, ou para os maiores, eventualmente na carteira. Ou seja, o desafio é como a gente vai transformar o Drex em algo simples o suficiente, tangível o suficiente, para que o cidadão comum tenha o benefício sem ter a percepção tecnológica e da complexidade. A percepção tecnológica e complexidade é responsabilidade nossa a resolver. A BBC está entregando toda uma infraestrutura para os associados, que já permitiu, acho que, se não me engano, 15 ou 16 associados participarem de um piloto do Drex diretamente. Né? Então, esse é o tipo de coisa que a gente tem que buscar como solução e como a gente resolve os desafios, né? Abstraindo e tornando algo ultra complexo, algo que é tangível e impactante no dia a dia das pessoas. Legal. Já indo Eu, até aqui nas perguntas da audiência aqui, do público, você acabou de responder aí, André, a pergunta do Rafael Pose aqui, tá? Então, acho que estamos em linha aqui. Outra pergunta, que aí eu direciono aí talvez para o Fábio, essa vai ser fácil, hein, Fábio? A pergunta sobre o valor, né? A moeda digital, ela pode ter um valor diferente do real, no caso do Drex? então, eu acho que a resposta a isso ela é não, não terá um valor diferente. O real digital é o real, então tanto faz você ter Drex, ter uma nota de R$ 20 ou um saldo de R$ 20 numa conta de pagamento ou num depósito à vista, é tudo igual, tá? Mas isso, em certa medida, dialoga com a resposta anterior também, né? Até tem uma outra, vai ter incentivo fiscal? A princípio, não, gente. A princípio, não tem que ter incentivo. É um pouco do que a gente vivenciou poucos anos atrás com o Pix. Lembra que no começo do Pix as pessoas tinham medo de criar chaves. E eu dizia, mas gente, chave é um endereço para você receber, ele não vai poder, através da chave, hackear teu celular ou coisa que o vale. As pessoas tinham questões básicas. E à medida que o Pix foi mostrando útil no dia a dia, elas foram aderindo e hoje é esse sucesso estrondoso. A lógica do Drex é exatamente essa. O grande desafio num primeiro momento é mostrar que o Drex é algo útil para a sociedade. Para as instituições financeiras, sim, será algo útil, e eu acho que o André já trouxe coisas importantes. Também direcionando outra pergunta, sim, eu entendo que o Drex não será obrigatório pela regulação, não deve ser, a gente não pode falar nada por enquanto, porque o Banco Central ainda não trouxe todas as definições. Mas a tendência é que não seja obrigatório pelo regulador, mas talvez uma obrigação competitiva, porque à medida que a sociedade foi entendendo a importância, ela vai começar a depender. Pensa de novo no caso do Pix. Você consegue imaginar sendo cliente de uma instituição financeira que não te oferece Pix? Você abriria conta de depósito? Eu vou abrir conta nesse banco, mas eu não te ofereço Pix. Faz sentido isso no nosso dia a dia, não ter acesso ao Pix no nosso provedor de serviços financeiros? Não faz muito sentido. Então, tem um aspecto competitivo que não acontecerá no primeiro dia, mas que ao longo do tempo se materializará. E daí a importância de trazer esse assunto para o debate, interagir com outras associações, com a Bcrypto, com a Btoken, para discutir o tema e trazer isso cada vez mais para essa zona de normalidade que o André, com muitíssima propriedade, comentou. Tá bom? Tá. Outra pergunta aqui do Gilson Aparecido, ele pergunta que tendenciosamente a não aderência das novas tecnologias pode deixar as instituições financeiras defasada em relação aos concorrentes? Certamente sim, né? Aí eu deixaria para vocês comentar. E a aderência dos bancos ao Drex será obrigatória? Pois é, como eu comentei, eu entendo que não será obrigatória, isso não está
cravado na pedra, o Banco Central não se pronunciou sobre isso, né? Não que eu tenha conhecimento. Mas, de novo, não será obrigatória pelo regulador, mas eu entendo que será uma imposição competitiva e sim, quem ao longo do tempo não se adaptar, como quem ao longo do tempo não passou a ofertar PIX, vai ter impactos de negócios relevantes. É a nossa É, percepção de futuro. acho que tem uma Até provocação no porque. sentido assim, desculpa, da Vai obrigatoriedade, lá. no sentido de você falar o seguinte, ok, você não é obrigatório, mas imagina que eu faço aqui um empréstimo de garantia e eu tenho que fazer um DVP, né? Então, o DVP é o Delivery Versus Payment. De um lado, você vai ter que entregar real tokenizado para o outro cenário. O mesmo o seu cliente, né? Está fazendo uma. Se a gente pega o case de títulos públicos lá, vamos pegar o case de títulos públicos. Se você pega o case de títulos públicos, que é o que está rodando no piloto, se o seu cliente opera, ou se você, praticamente toda a tesouraria de banco, em última instância, acaba operando títulos públicos em algum pedaço, como é que você vai estar operando isso? Né? Você vai ficar num cenário totalmente. Não sei nem se a gente pode usar isso, né? É o analógico, né? É como se o digital fosse o novo e você voltou para alguma coisa um pouco mais analógica. Então, não é necessariamente obrigatório, mas provavelmente você vai virar analógico tecnologicamente, né? E também tem a questão, né, do benefício aí, né? O custo, teoricamente, do Drex, ele vai ser melhor aí vai dividir esse lucro, certamente, entre a instituição financeira e o usuário final. Então, assim, é uma questão realmente de concorrência, certamente é importante aí a adesão aí de cada instituição, né? Mais uma pergunta aqui. ah, Aí eu acho que é mais para o Fábio, aí vou direcionar. Como o Drex será integrado com outras moedas digitais soberanas para facilitar as transferências internacionais? Você já falou um pouco sobre isso na sua descrição anterior, mas se quiser comentar aqui também, fica à vontade, Fábio. Não, eu acho que eu tenho pouca coisa a agregar. Eu acho que muita coisa ainda está sendo construída. O próprio Drex, obviamente, está sendo construído ainda, né? A gente está falando como se o Drex já fosse algo, um produto pronto, e não é. O Drex está em desenvolvimento. O Banco Central acabou de revisar ano passado as próprias diretrizes do Drex, então tudo ainda está muito naquela linha do vir a ser. E também nessa perspectiva transfronteiriça, tem alguns projetos indo muito bem, entregando bons resultados preliminares nesses que são conduzidos pelo BIS, ou em que o BIS acompanha bancos centrais específicos, né, em projetos bilaterais, mas por hora é prematuro a gente cravar na pedra o que será, tá certo? Mas deverá ser, é o que eu quero dizer, entende? De novo, a ideia dos bancos centrais é ocupar o espaço que hoje é ocupado pelas criptomoedas de emissão privada, especialmente pelas stablecoins. O que a gente está vendo é uma concorrência entre moedas, as moedas emitidas pelos estados nacionais e as moedas emitidas por entes não estatais, né? E o Banco Central os bancos centrais, né, do Brasil e do mundo querem ocupar esse espaço e querem entregar soluções tão eficientes quanto as que hoje, ou mais eficientes do que as que hoje as emissões não estatais entregam. Não, legal. Pessoal, até a gente tem mais 5 minutos aqui de painel, né? E as perguntas, a gente está recebendo muitas perguntas aqui, isso é bem legal, tá? O público está interagindo com a gente. Ao final, a BBC vai mandar a resposta aí para todos, tá? Vai direcionar aqui para os especialistas, a gente vai responder e vai depois encaminhar para a pessoa que fez a pergunta, tá? Então, só para todo mundo ficar tranquilo que as perguntas serão respondidas, talvez não dentro do painel, mas pós-painel aí as respostas chegarão, ok? Eu queria abrir agora para as considerações finais aí para o Fábio e também André colocar as suas considerações finais. O que você imagina aqui do futuro? Já que a gente falou bastante aí do passado, já colocamos muitas coisas que vêm pela frente aí também, mas qual a expectativa de vocês aí em relação a esse novo Brasil, a esse novo modelo financeiro? André, vou te deixar encerrar porque você tem mais estofo técnico do que eu, tá bom? É, deixa eu falar. Eu acho que tem algumas coisas que eu quero deixar de mensagem. Em primeiro lugar, é uma mensagem
de imensa confiança no Banco Central do Brasil, né? Que é uma confiança institucional e não pessoal. Né? Eu já ouvi alguns colegas de mercado, mas o que vai acontecer quando acabar o mandato do Roberto Campos Neto? O Roberto Campos Neto não é o Banco Central. Ele está presidente do Banco Central. Ele não é o Banco Central. Eu realmente tenho uma confiança institucional no Banco Central do Brasil, que o Banco Central do Brasil vai continuar conduzindo esse projeto com a mesma seriedade, com o mesmo pé no chão, que ele fez tudo o que fez até agora, de Open Banking, o PIX e todo o resto, né? Porque tem todo o resto lá da Zenda BC Hash que a gente pode exaltar o Banco Central. Então, a primeira mensagem é essa, que a gente não precisa ter muita ansiedade em relação ao tema, até porque o Banco Central aprendeu muito com o próprio projeto PIX essa beleza de uma construção coletiva, né? A beleza de construir algo novo a quatro mãos com a sociedade, com o sistema financeiro, com os usuários. Né? O processo de desenvolvimento do PIX foi uma das coisas mais lindas que eu já vi. Né? O Banco Central ouvindo todos, gente de tecnologia, de escritório de advocacia, de banco, de instituição de pagamento, pipoqueiro, Associação Comercial de São Paulo, todo mundo. Então, isso vai continuar, eu acho que isso é parte dessa confiança institucional. Muitas perguntas ainda estão sem respostas, dessas que vocês fizeram no chat. A gente vai ter que esperar um pouco o amadurecimento e, acima de tudo, entender que o Drex ele só vai ser uma realidade na medida em que ele oferte benefícios concretos para a sociedade. Nós vemos benefícios muito concretos para o sistema financeiro e nós entendemos que há muitos casos de uso interessantes para o cidadão. O que a gente precisa? Não ficar fechado na caixinha. Os bancos dialogar com os provedores de tecnologia, dialogar com as associações que lidam com esse mundo cripto, com esse mundo da tokenização, dialogar entre si, dialogar com parceiros estrangeiros, dialogar. O diálogo vai trazer insights interessantes e ideias eventualmente bastante inovadoras sobre como utilizar isso em benefício do banco e em benefício especialmente do cliente. Tá? Em linhas gerais é isso, gente. Muito obrigado pela atenção de todos vocês nessa horinha que a gente passou conversando. André, por Tá favor. bom. Acho que para encerrar, eu gostaria de fazer uma provocação para a audiência, né? Entenda que o Drex é a parte de liquidação, mas tokenização é um arcabouço um tanto quanto maior. Então, a gente traz um painel sobre o Drex, que é a ponta da liquidação da história toda, a gente fala que é a última milha, né? Então, você tem a história toda lá acontecendo, tokenizei, eu criei um ativo digital, em algum ponto eu vou ter a liquidação financeira, seja no run-up, entrando dinheiro ou saindo dinheiro de uma rede blockchain, mas isso não é o todo. Então, atualize-se. A BBC tem fornecido muito material, muito conteúdo rico. Né? Vocês têm a chance aí de estar numa associação que fornece isso. Né? Tem um painel que vai ter amanhã também, tem coisa sendo carregada lá também. Então, acho que é importante cada um pensar como isso pode impactar o meu negócio, se interessar, entender como é que funciona, buscar a associação, buscar os desenvolvedores de tecnologia, porque esse processo ele é grande, gente. É isso que assim, a gente está trabalhando com blockchain desde 2014, 2015 já em instituições de grande porte. Então isso é muito impactante para todo mundo no mercado. O Drex é uma ponta aqui, é uma base desse grande iceberg, né? Que é a história que a gente vê na ponta do iceberg, mas que está para baixo é bem maior. E como isso vai impactar aí o dia a dia de cada instituição financeira dentro do ecossistema. Então, é estudar, é buscar, trabalhar com esses cenários como a BBC faz, que é promover o conhecimento para todo mundo. Então, acho que esse é um cenário que a gente tem de valor e que os associados têm muito claramente. Legal, pessoal. Chegamos ao fim aí, um excelente debate aqui. Gostaria de agradecer a toda a audiência aqui desse painel, tá? Mais uma vez, teve muitas perguntas aqui, a gente vai tentar responder a todas aqui através aí do time da BBC, tá? Agradecer aqui esse público aqui que está comigo, o André Carneiro, CEO da BBC Chain, né? Também, obrigado, André. Prazer aqui estar com você hoje. Fábio Lacerda também, sócio da KPMG aqui, obrigado, Fábio.
Será um prazer aí a gente continuar nesse papo aí, né? Mas aí numa próxima agenda, certamente a gente vai poder esclarecer mais coisas e aí também entender como tudo isso se resolve, né? Então, agradeço mais uma vez a todos, ao Conecta BBC. Foi um prazer imenso estar aqui com vocês hoje.